Bem, gente, voltando aqui para mais algumas questões, mas antes disso eu vou fazer umas observações aqui a respeito do vídeo número 2, né? Foi essa questão aqui do recipiente e pode ter gerado dúvida no momento que eu fiz a fatoração da expressão para chegar a essa resposta, 2 sobre 25 vezes 10 mais π. Por quê? Veja só. Inicialmente, quando fizemos as contas, nós chegamos ao resultado aqui, que eu escrevi aqui, ó, 0,8 mais 0,08π. Mas quando olhamos as alternativas, nenhuma estava dessa forma. Então, precisamos manipular a expressão para encontrar a alternativa correta. E aqui nós realizamos um procedimento chamado fatoração, né? Mas primeiro ajustamos aqui, transformando os números decimais em frações. Vejam bem, temos a seguinte forma: 0,8 podemos transformar na fração 8 sobre 10. Mais 0,08, como são duas casas depois da vírgula, o 0 e 8, ele pode ser transformado na fração 8 sobre 100. Isso tudo multiplicando π. Aí aqui realizamos o procedimento chamado fatoração por fator comum. Né? Identificamos o fator comum nas duas expressões e colocamos ele em evidência. Né? Aqui nós teríamos que o fator comum poderia ser 8 por 10, né? Porque 8 sobre 100, aqui em 8 sobre 100 também tem 8 sobre 10. Né? Isso aqui é 8 sobre 10 vezes 1 sobre 10, né? O que dá 8 sobre 100. Porém, quando a gente olha para as alternativas, né? A gente tem algo, olha só, 1 sobre 25, 2 sobre 25, o denominador da fração que está em evidência é ou 25 ou 50. Então, não faz muito sentido eu botar em evidência 8 sobre 10. Mas botar 8 sobre 100 já faz sentido, né? Porque eu posso simplificar e chegar no denominador, esse 100 do denominador, ele pode chegar no denominador 25 ou 50 mais facilmente. Então, qual foi a estratégia feita aqui? Visando ter o denominador, o fator comum 8 sobre 100, eu multipliquei essa primeira fração de forma a transformar ela, colocar ela com o denominador 100. E para isso eu fiz o quê? Eu multipliquei por 10 o numerador e multipliquei por 10 o denominador. Por quê? Porque quando eu multiplicasse o denominador por 10, eu ia ter um denominador 100. Como eu já tenho um denominador 100 aqui, facilita as contas, né? E para não alterar a fração, eu tive que multiplicar em cima e embaixo, né? Como a gente está acostumado a simplificar a fração, por exemplo, 8 por 10, ó, a gente pode, por exemplo, dividir por 2. Eu preciso dividir o numerador e o denominador. Se eu fizesse essa simplificação por 2, ó, aí 8 por 2 daria 4, 10 por 2 daria 5, né? Aqui eu fiz o contrário. Isso aqui, ó, são frações equivalentes, né? 8 por 10 equivale a 4 por 5. Só que aqui eu fiz o contrário. Ao invés de eu dividir, eu multipliquei. Então, 8 vezes 10 ficou 80. E 10 vezes 10 ficou 100. Aqui eu repito a expressão. 8 sobre 100 vezes π. Mas percebam, agora fica bem nítido que a gente tem aqui, ó, 8 sobre 100 nas duas expressões, né? Por quê? Eu tenho 8 sobre 100 aqui, multiplicando π, mas eu também tenho 8 sobre 100 aqui, ó. Eu vou fazer aqui do lado só para chamar a atenção, ó. O 80 sobre 100 nada mais é que 8 sobre 100 vezes 10, né? 10 sobre 1, por exemplo, né? Porque 8 vezes 10, 80. 100 vezes 1, 100. Então, 80 sobre 100 pode ser escrito assim. Então, evidenciando que em 80 sobre 100 existe 8 sobre 100, né? Então, eu posso até escrever aqui para ficar mais claro para vocês. 8 sobre 100 vezes 10 mais 8 sobre 100 vezes π, né?
Isso aqui é o volume do recipiente. Aí agora eu vou colocar ele em evidência. Eu vou colocar 8 sobre 100 em evidência. Por quê? É o fator comum. 8 sobre 100, ó, é o fator que aparece nos dois termos da expressão. Isso aqui é o que chamamos de fatoração por fator comum. Isso estuda-se geralmente no 8º ano do ensino fundamental. Então, vamos colocar este fator comum em evidência, né? Olha só, colocamos 8 sobre 100 em evidência, né? Vezes, aí abrimos um parêntese aqui, aí vamos dividir cada termo pelo fator comum. Olha, se eu divido todo esse termo aqui, ó, 8 sobre 100 vezes 10, divido por 8 sobre 100, ó. Percebam, esse 8 sobre 100, ó, eu vou dividir ele por esse 8 sobre 100 aqui, ó, e o resultado vai dar 1. 1 vezes 10, 10. Então, a gente vai ter aqui, dentro do parêntese, 10. Porque, ó, 8 sobre 100 vezes 10, eu volto para essa situação aqui, ó, mais esse mais daqui, ó. Agora eu divido, ó, 8 sobre 100 π por 8 sobre 100. Ora, 8 sobre 100 dividido por 8 sobre 100 dá 1. 1 vezes π, π. Então, percebam, dentro do parêntese, eu fiquei 10 mais π, que multiplica 8 sobre 100. E isso tudo é o volume do recipiente. Então, o volume do recipiente é... Agora, veja, se a gente vem para as alternativas aqui, ó, dentro do parênteses eu já tenho 10 sobre π em duas delas. Ó. Então, basta eu realizar uma simplificação aqui. Ó. 8 sobre 100 eu posso simplificar da seguinte forma. 8 sobre 100, se eu dividir por 4, ó, simplificar 8 por 4 e 100 por 4, eu chego à seguinte conclusão. 8 dividido por 4 dá 2. 100 dividido por 4 dá 25. Eu repito o parênteses. 10 mais π. Percebam, fizemos apenas algumas manipulações algébricas e reescrevemos nossa resposta de forma mais parecida com as alternativas. Então, a alternativa que se adequou foi 2 sobre 25 multiplicando 10 mais π. O que está aqui, letra B. Só para tirar a dúvida daqueles que tinham, ok? Dito isto, vamos para a próxima questão. É a questão 24 da página 87. O texto diz assim: um calendário tem o tipo e o tamanho apresentados na figura. Aí pergunta-se: quantos centímetros quadrados de papelão são necessários para fazer esse calendário, sabendo que a parte triangular tem formato de triângulo equilátero. E ele diz, dado raiz de 3 igual a 1,7. Então, vamos lá. Ora, quando ele pergunta quantos centímetros quadrados de papelão são necessários, ele está perguntando qual a área total dessa figura, desse calendário, que é um prisma, né? Um prisma de base triangular, né? A gente tem um triângulo aqui, e ele diz que é um triângulo equilátero. Então, se essa medida é 8, esta medida aqui toda é 8, ele é um triângulo equilátero, essa medida do triângulo também vai ser 8 e essa vai ser 8. E o mesmo acontece com essa base daqui de trás, que é um triângulo equilátero. Então, a gente precisa encontrar a área total. E o que é a área total de um prisma? Vai ser a área da base, né? Só que temos duas bases, tem essa e tem essa outra. Para ser prisma tem que ter duas bases, né? Idênticas, então são duas vezes a área da base, porque eu estou contando as duas bases, mais a área lateral. Então, nós vamos
encontrar separadamente aqui a área da base, a área lateral e fazemos essa soma, né? Vamos lá, área da base. A área da base é quem? Ele diz que é um triângulo e um triângulo equilátero. Então, a área da base vai ser a área do triângulo equilátero, né? A gente encontra facilmente a área do triângulo equilátero com a expressão lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Também podemos encontrar a área do triângulo equilátero de qualquer triângulo fazendo base vezes altura por 2. Mas o triângulo equilátero, por possuir a característica que os três lados têm a mesma medida, nós temos essa expressão que também ajuda e é bem mais rápido, né? Então, temos assim, a área da base é lado ao quadrado da raiz de 3 sobre 4. Mas quem é o lado? 8. O lado desse triângulo equilátero é 8. Então, se é lado ao quadrado, é 8 ao quadrado. Raiz de 3 sobre 4. Aí temos o seguinte aqui, ó. 8 ao quadrado é 64. Raiz de 3 sobre 4. E a área da base será, olha, 64 dividido por 4 dá 16, vezes raiz de 3. O problema nos disse que considerássemos raiz de 3, ó, igual a 1,7. Então, vamos substituir. Se eu tinha 16 raiz de 3, eu vou ter 16 vezes 1,7. Vamos fazer a continha aqui. 16 vezes 1,7. 7 vezes 6, 42. 42 vai 4. 7 vezes 1, 7. Com 4, 11. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 1, somando agora, 2. 6 e 1, 7. 1 e 1, 2. Temos uma casa depois da vírgula, do 1,7, então do traço para frente nós contamos uma casa depois da vírgula. Então, a área da base desse prisma, que é o calendário, né? Que é um prisma triangular, né? Porque a base é um triângulo. Vai ser 27,2 centímetros quadrados. Essa é a área da base do prisma. Agora precisamos encontrar a área lateral, né? Então, temos aqui. Quem é a área lateral? Percebam o seguinte. As faces laterais desse prisma são retângulos. Ó. Essa face aqui, que está com o mês de abril em evidência, ó, ela tem uma base, por exemplo, de 15 centímetros. Está aqui em cima, é a mesma medida daqui de baixo, ó, 15 centímetros. E tem uma altura de 8, porque a altura é o lado do triângulo equilátero. Isso aqui, essa altura aqui também é 8. Então, veja, é um retângulo de medida 15 por 8. E percebam que os outros lados também, porque aqui, por trás, também eu vou ter um retângulo por trás desse mês de abril, vou ter um retângulo de mesma medida, de base 15 e de altura 8, porque é o lado do triângulo. E embaixo também, eu vou ter medida 15 e comprimento 15 e altura ou largura 8, que é a base do triângulo. Então, a área lateral aqui é composta por 3 retângulos, 3 áreas de retângulos. E os retângulos são esses, de medida 15 por 8. Então, aqui a gente faz a área lateral é 3 vezes a área desse retângulo. Quem é a área do retângulo? Base, que é 15, vezes altura, que é 8. Então, a área lateral é 3 vezes isso aqui. Então, a gente pode fazer assim. 3 vezes 15 dá 45. Isso vezes 8. A área lateral é 8 vezes 45. Então, 8 vezes 5, 40, vão 4. 8 vezes 4, 32. 32 com 4, 36. O que nos diz que a área lateral, ou seja, a área dos 3 retângulos, é 360
centímetros quadrados, né? Agora, por fim, a gente vai encontrar a área total, né? Traçar uma reta aqui. Ó, vimos que a área total é 2 vezes a área da base mais a área lateral. Então, a área total é 2 vezes, ora, quem é a área da base? Nós encontramos aqui, ó, 27,2. Então, 27,2 mais a área lateral, que encontramos aqui, ó, 360. A área total vai ser, ó, 2 vezes 27,2, ó, vamos lá, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 7, 14, vai 1. 2 vezes 2, 4, com 1 do 14, 5. E como eu tenho uma casa depois da vírgula, eu coloco a vírgula aqui, ó. Então, 2 vezes 27,2 é 54,4. Mais 360, certo? Então, aqui nós temos que a área total é igual a 54,4 mais 360. Vamos fazer no cantinho aqui, ó. 360. Aí aqui eu tenho 54,4. Vírgula abaixo de vírgula. Então, eu boto uma vírgula aqui depois de 360 e acrescento um zero. E vamos fazer essa soma. 4 mais 0, 4. Aqui de novo, 4 mais 0, 4. 5 mais 6, 11. 11 vai 1. 1 mais 3, 4. Eu tenho uma casa depois da vírgula, eu coloco uma casa depois da vírgula. Então, a área total é 414,4 centímetros quadrados, o que coincide com a resposta aqui. Ok?